Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do nosso estudo online do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso. A nossa irmã Janete vai nos guiar pelo estudo do capítulo 96. Então convido também Janete para fazer a nossa prece de abertura. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer sempre pela oportunidade. Mestre amado Jesus, te agradecemos nesta hora, por esse momento tão especial, tão importante para nós, para refletirmos sobre os teus ensinamentos, os ensinamentos da nossa amada doutrina. Que possamos assim, Jesus, aproveitar bastante o estudo desta noite, com as reflexões de todos e, principalmente, que possamos estar pondo em prática tudo aquilo que a gente aprende, que vem de ti e dos espíritos amigos. Pedindo a tua proteção sempre e rogando pela paz do nosso planeta, pedimos também a tua permissão para iniciar o trabalho desta hora. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar o texto. Bem, então, estamos no capítulo 96 do livro Pão Nosso. O título é Justamente por Isso. E Emmanuel traz uma passagem da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21, quando João diz assim: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Bem, João, nesta passagem, ele está escrevendo a todos aqueles que caminhavam com ele, né? E ele fala especificamente nesse versículo dos anticristos, aqueles que negavam a Jesus, né? Negavam os ensinamentos de Jesus. Então, o João alertava a seus discípulos, podemos dizer assim, né? Aqueles que caminhavam com ele, porque eles conheciam a Jesus e não deviam se deixar enganar por aqueles que não aceitavam esses próprios ensinamentos e poderiam estar influenciando. Aí lembro até do que a Doró estava falando, né, ainda há pouco, trazendo para a gente. Nós conhecemos o Evangelho do Cristo, nós conhecemos a nossa doutrina espírita, talvez não profundamente, mas de forma que a gente já se sente muito feliz, muito alegre em vivenciar, não é? Essas verdades libertadoras que Jesus trouxe, que a doutrina trouxe. E, por vezes, nós podemos até estar resvalando, deslizando, né, por caminhos que não são legais, né? Assim, talvez sendo iludidos por algum discurso, então nós devemos muito perceber o que está por trás de discurso, de um determinado discurso, aparentemente bem intencionado, né? Nós devemos muito assim apurar a nossa análise, a nossa percepção daquilo que chega para nós, né? Porque as arapucas estão por aí, né? A gente vê com essa questão da internet, de tantas pessoas surgindo e falando coisas, por isso que temos tanto que estudar a nossa própria doutrina, por isso que temos que ter um embasamento, para podermos termos condições de avaliar e não seguir por caminhos que não são corretos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu concordo com o que você falou, e aí ter muito cuidado para que a gente não se afaste internamente daquilo que Jesus trouxe, que é o amor, né? Sim, Que é propósito. não perder a simplicidade, não perder a, a, a humildade, cultivar todos esses aspectos dentro de nós. É um cuidado que a gente tem. Por causa do que você falou, aparecem pessoas, né, falando isso, falando aquilo, Sim, falando bonito, e a gente, sem querer, pode embarcar. é, E perder a humildade, perder a simplicidade, né, perder o que é é básico, verdade. né?
a essência, né, do ensinamento de Jesus, que de é exatamente Jesus. isso. Isso, É desenvolvermos em nós essa bondade, essa dedicação uns pelos outros, isso, através dessa simplicidade, sim, né, isso, dessa humildade, sim, que a gente está batalhando para conseguir, né? isso. Bem, então, vamos continuando. Emmanuel fala: o intercâmbio, cada vez mais intensivo entre chamados vivos e mortos, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro, né? Então, logicamente, essas comunicações entre vivos e mortos não existem. Ele bota até mortos entre aspas, né? Porque a gente sabe que não existe mortos, todos estamos vivos. Isso vai acontecer em qualquer denominação religiosa. Logicamente que a espiritualidade vai estar agindo em todos os homens, os líderes religiosos, porque a mensagem tem que chegar para todos, né? E aí, eu lembrei da profecia de Joel, né, que está lá, Joel, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 28, que eu fui lá pesquisar, onde ele disse, né, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, né? E a gente lembra também que o Simão Pedro, no dia de Pentecostes, ele também citou essa passagem de Joel, já tendo essa previsão de que todos futuramente iriam receber essas intuições do alto, essas inspirações, e até mesmo a mediunidade mais direta, né? A vidência, né? Que a gente sabe que isso acontece em todo e qualquer templo religioso, embora seja assim denominada de outra forma, né? Como a presença do Espírito Santo, né? A gente sabe que as outras religiões usam outro termo, mas nós sabemos que é mediunidade. E aí, eu fui lá na Gênese de Kardec, nos Sinais dos Tempos, no item 17, tem uma parte muito, muito bonita que Kardec fala assim para nós, olha. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. E fecha o parágrafo dizendo assim, olha, essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares, né? Então, já falando a respeito disso, e a gente lembra do que Kardec falou, né? O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, não é isso? Porque essas ideias, a própria filosofia da doutrina espírita, serão absorvidas dentro das outras religiões. Ninguém vai precisar deixar de ser católico, de ser evangélico, para acreditar em reencarnação, não é? Nessa comunicação entre os dois planos. E a gente bem sabe que muitos que estão nas outras religiões já têm esse conhecimento, já sentem essa mediunidade, mas, logicamente, eles estão inseridos em seus dogmas, né, nos seus princípios religiosos, e eles não vão chegar numa missa nem num culto e falar abertamente sobre isso. Mas a gente sabe que internamente muitos acreditam, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, eu posso falar? Pode falar. Sim. Com relação a isso, né, desse intercâmbio, nós temos já no Livro dos Espíritos, né, Kardec já havia colocado isso, né, no livro, né, em Prolegômenos, que diz aqui: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas
e não constituem fato sobrenatural, tanto que para tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos, em prolegômenos. A gente já, quer dizer, já tem essa ideia, né? Que desde sempre, eu acho que desde que o mundo é mundo, como falam, né? Que existe essa comunicação entre os espíritos. É só essa colocação que eu queria colocar aqui. Né? É importante a gente entender que o espiritismo ele não veio para ser uma nova religião, né? Ele tem essa característica de religião por ter ali esses elementos de religar a Deus. Ele é uma filosofia e ele é uma ciência, então ele tem as três características. Então o objetivo do espiritismo não é ser uma nova religião dominante, não é isso. Os espíritos, através de Kardec, trouxeram conhecimento, conhecimento das leis que regem o universo, conhecimento das leis que regem a vida, o mecanismo de evolução. São conhecimentos que valem para todos, que valem para toda, não só para toda a humanidade, né, mas para todo o universo, de todos os espíritos encarnados e encarnados no universo. Então, esse conhecimento é para todos, é para os crentes, é para os não crentes, é para todas as religiões, é para todos os seres que habitam o universo e que já possuem, logicamente, consciência para começarem a tomar as suas decisões e começar a ter exatamente essa responsabilidade sobre o livre-arbítrio. Então, esse conhecimento é para todos nós, para que a gente estude, compreenda. Não é uma coisa dos espíritas, né? Isso não foi trazido para os espíritas, até porque o espiritismo nem existia. Ele foi trazido por Kardec para ser divulgado para o mundo. E para que, como a Janete falou, quem sabe um dia todas as religiões vão começar a incorporar. Aliás, os conhecimentos, a reencarnação, tudo isso já era de conhecimento da humanidade, pelo menos de parcela da humanidade, antes até de Jesus. Religiões antes do cristianismo já pregavam a, a reencarnação. Então, na verdade, o espiritismo, o que Kardec fez através do espiritismo foi organizar, né? Organizar todo esse conhecimento de uma forma mais atualizada, numa linguagem mais moderna, porque o planeta naquele momento ali também estava passando pelo aquele iluminismo, né? A ciência avançando, a tecnologia avançando, então Kardec, com seu conhecimento, que era um grande pedagogo, que era também um cientista, ele então pegou todo esse conhecimento que os espíritos trouxeram junto com o conhecimento que a humanidade já tinha. E ele codificou, né? Por isso que a gente chama ele de codificador. Ele organizou esse conhecimento todo nessa obra maravilhosa, mas que é para todos, né? Que não é só para os espíritos. Sheila levantou a mão, pode. Para relatar um fato bem curioso. Já 2 vezes que eu levo as minhas netinhas lá em cima para conhecer a igreja lá da Penha, né? Porque daqui vem aquela igreja maravilhosa e elas dizem que é o Castelo da Princesa. Então, por 2 vezes eu levei. Que lindo, né? E um fato bem curioso é que quando chegou meio-dia, tocou o sino e começou uma missa, sempre começa. Aí eu entrei com elas para ver o iniciozinho e eu achei bem interessante, foi que o padre, não lembro se foi o mesmo, acredito até que sim. Ele usou o termo assim muito espírita, falando da encarnação de Jesus. Eu achei assim incrível. O padre católico mencionar esse termo, né, que falamos tanto no espiritismo. Eu achei, quis trazer para vocês. E foi uma encarnação mesmo, né? Não há É. dúvida. Ele levou 2.000 anos, né, preparando isso, cerca de 2.000. Não é brincadeira, né? A luz dele é muito forte para poder encarnar aqui, né? Beleza, né? Muito lindo isso, muito lindo.
Mais alguém? Deise, quer falar, Deise? Hoje Quer eu, não, né? hoje eu estou gripada com dor na garganta, Oh, entrei agora. Eu estava tentando abrir, eu mudei para o notebook, que é melhor, dá para ver vocês melhor ainda. é, Mas deixa ler mais um pouquinho, que depois eu. É tudo, descansar um pouco a garganta, né? estou gripada, mas tudo bem. Concordo em número e gênero. Que nós estamos aqui, né? Que isso aqui é só uma passagem. Vamos, estamos, daqui a pouco retornamos e voltamos novamente. E quando ela falou da Igreja da Penha, a Sheila, me fez lembrar que eu sou da Penha, né? Meu coração é da Penha há muitos anos, desde pequena. Eu também gostava daquela igreja, o castelo, né? Interessante, a gente via e estava ali uma representação, né? E que nos convida a pensar sobre Deus, independente da denominação religiosa. E essa base, esse convite, você vê, se eu era criança e tinha todo um. Ainda tenho toda essa ideia, essa religiosidade, né, católica nessa vida e católica em outras, que nos deu a base, né? Que manteve a ideia de um Deus único, ah, de Jesus. E tudo isso é como se estivéssemos não desfazendo das outras religiões, né? Mas assim, um caminhar, né? Aí a gente vai num degrauzinho, compreende assim, vai acumulando experiências e conhecimento. Para quê? Para caminharmos para Deus. Então é isso, por enquanto. Deixa eu chegar mais. Então, vamos continuando. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige, né? É preciso que haja realmente críticas, contradições, para que haja desenvolvimento, né, do pensamento, do raciocínio, para que as pessoas tomem suas posturas diante do novo. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. E realmente é, né, gente? É difícil quebrar paradigmas. A gente lembra Jesus quando disse, né, que não veio trazer a espada, que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, que iria colocar o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora, porque toda verdade, né, que vem e quebra os interesses, né, particulares, egoístas de um grupo, de uma sociedade, encontra essa resistência, né? E assim, muitas vezes esse interesse não é nem material, mas é simplesmente de ideias que as pessoas fixam, né, no decorrer do tempo, acreditam naquilo e não estão abertos para novas ideias, para a verdade realmente que chega, né? Então, isso é muito natural. É a crise que é necessária para que algo de melhor venha se estabelecer, não é isso? Alguém quer falar? É o orgulho também, né, Janete? Porque assim, tem muita gente aí que é de outra religião que não aceita, acha que a religião é que está acima de tudo, É né? verdade. Então, o meu Deus é melhor do que o seu, o meu Jesus é melhor do que o seu, porque se não tivesse o orgulho, abrisse o coração, É. entenderia, não ia precisar ter essa. Porque diferença realmente não tem, porque a palavra de Jesus fala lá e fala aqui. Né? Perfeitamente, João. A sua abordagem é perfeita mesmo, né? Se as pessoas fossem menos egoístas, fossem mais solidárias, abertas a receber uma nova ideia, mesmo que não concorde a princípio, né? Mas que pelo menos ouça, reflita, mas que não queira impor a sua ideia, né? É essa questão que você está falando, sim. O orgulhoso vai querer que a sua seja a verdade absoluta, né? Sem aceitar aquela que chega. São as nossas chagas, né, João? O orgulho e o egoísmo, né? A gente não sabe quem chegou primeiro aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá, vamos seguindo.
É, peraí. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto, né? Foi mais ou menos aquele trecho que eu li da Gênese, não é? Que está lá na Gênese de Kardec. Quando todos compreenderem que o Deus é único, que Deus quer o melhor para todos nós e que Jesus veio com essa intenção de nos unirmos, de nos despertar para essa fraternidade, não é? Para essa união de esforços, para que todos nós possamos crescer para o bem comum, então, realmente, acredito que todas as religiões, ou independente de religiões, as pessoas poderão estar seguindo, não é, um caminho assim para o alto, né? Para a solidariedade, para a alegria, para a felicidade. E assim, essa parte que ele fala aqui, o movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. Isso aí, assim, a gente pensa muito com relação a essa dedicação mesmo, né? Dos espíritos desencarnados, o quanto eles nos amam, o quanto eles se importam conosco, o quanto eles não desistem de nós, né? A exemplo do próprio Jesus e de Deus mesmo, né? Então, essa não desistência, não é, que é característica de espírito superior mesmo, de estar querendo nos ajudar, é que faz com que a gente perceba esse amor e consiga, através desse intercâmbio mediúnico, sentir essa força, essa vibração, não é? Essas mensagens que vêm, de que forma seja, né? De que tipo de mediunidade seja. A gente sabe, os espíritos falam, né, em alguns livros, estão ali constando da inspiração, da intuição, que seria a mediunidade do futuro, né? Não necessariamente a gente precisa ver espíritos, a gente precisa ouvir espíritos, embora eu acho que isso também vá ser, de uma certa forma, acho que comum, à medida que a gente for desenvolvendo, né, se desenvolvendo espiritualmente, e os nossos corpos futuramente também, não é, serão mais evoluídos, então existe essa tendência desse intercâmbio mais fácil. Então, é muito bonito esse devotamento do mundo espiritual, de nos ajudar, e a gente devia muito, né, estar aprendendo muito mais com eles com relação à questão da dedicação, da bondade, de ajudar. A gente deveria começar a fazer isso aqui, entre nós encarnados, a exemplo deles, né? Alguém quer falar? Então, vamos continuar. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. E a gente lembra do fenômeno de Pentecostes, né? Lá depois que Jesus ascendeu, até eu trouxe aqui um texto, deixa eu ver se eu consigo ler para vocês aqui, sobre o Pentecostes, que eu achei interessante. Os fenômenos de Pentecostes estão descritos em Atos dos Apóstolos. Trata-se de um texto marcado por simbolismos. 50 dias depois da ascensão do Cristo, acontece o fenômeno conhecido como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, materializado na forma de línguas de fogo. Explode a mediunidade de xenoglossia, poliglota, nos apóstolos, né? Cada um começa a falar em várias línguas. E nessa hora, o Pedro é envolvido por forças superiores e discursa sob forte inspiração, né? Lança-se, então, a pedra fundamental da primeira igreja cristã. Após o impacto inicial provocado por esses fenômenos físicos, né, que a gente sabe que são fenômenos de efeitos físicos, línguas de fogo e xenoglossia, o discurso de Pedro demonstra de forma contundente uma ação programada do plano espiritual. Olha aí, ação programada do plano espiritual superior, conseguindo transformar o ânimo dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus, antes inseguros e medrosos, em cartas vivas do Evangelho, né? Então,
que a gente vê aí, né? Essa mediunidade, como ele fala aqui, Emmanuel, né? Que o Senhor permitiu o Mundial Pentecostes, que é exatamente essa mediunidade que atualmente acho que a gente nunca viu tantas pessoas, né, apresentando suas mediunidades, principalmente na internet. A gente vê muitos ali se apresentando e mostrando suas experiências. Logicamente, aí a gente lembra aí o discurso da Dorô, logo no início, muito cuidado com esses que aparecem na internet, né, trazendo suas experiências. Essa semana eu vi um trechinho só que me passaram no Instagram, de uma médica que eu até achava que fazia sentido o que ela falava. Simplesmente ela apresentou o novo livro dos Espíritos. E ela falou assim: Kardec me chamou no túmulo dele. E eu fui até lá, e a partir daí escrevi o novo livro dos Espíritos. Gente, um livrinho fininho, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A mediunidade existe? Existe, mas que tipo de espíritos estão se comunicando através desses médiuns, não é? Porque se a gente não leva uma vida séria, se a gente, é como a gente está falando, se a gente não estuda a doutrina, a gente tem que ter conhecimento da doutrina, a gente tem que ter conhecimento do Evangelho de Jesus, né? Essa base de amor, de bondade, de fraternidade, sabe, de nos melhorarmos interiormente, se a gente não tiver essa base, essa coisa sólida, a gente vai estar com essa tendência a ser enganado por espíritos mistificadores que querem realmente atrapalhar o trabalho da luz, né? A gente sabe que as trevas não querem que a luz vença. Logicamente que a luz sempre vai vencer, a gente sabe disso, né? Porque Deus é Pai, Deus é luz, mas eles podendo atrapalhar, eles vão atrapalhar. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, realmente, são muitos médiuns, são muitos programas falando de mediunidade, né? No YouTube, vários artigos, onde quer que a gente caminhe, essa mediunidade está surgindo. Mas, de que forma? Né? Vocês querem falar? Janete, é interessante, né? Você vê, se a pessoa não é atenta nos estudos, ela se deixa enganar mesmo. A pessoa fala que foi lá no túmulo de Kardec que ele ditou. Kardec não ditou livro nenhum. Ele recebeu dos espíritos, não é? Então, como é que ele agora vai resolver dizer o que é? Né? Não, e mudou, né? Mudou o livro dos espíritos, né? Ditou um outro para ela. O livro dos espíritos foi ditado pelos espíritos. Pelos espíritos, né? Nem Kardec se comunicava com eles. Ele era apenas... Ele tinha os médios que faziam esses contatos, não é? Aí, quer dizer, então, se a pessoa... Se até o espírita ele não estuda, ele cai numa conversa dessa. Exatamente isso. A gente fica triste, né? Com essa... É muito ruim, tipo de porque coisa desacredita a nossa própria doutrina. É um desserviço, né? Exatamente. Eu vou defender a nossa amiga que escreveu o livro fininho. Vai ver que não é o novo livro dos Espíritos. Kardec chamou ela só para fazer algumas anotações e ela se empolgou. Ou para estudar, né, João? Ou para estudar o livro dos Espíritos. E aí, o cuidado que se precisa ter em saber como é que as informações chegaram, né? Como o João falou, foi lá no túmulo. Não é assim, tem que fazer uma corrente de luz com o ambiente que não tem até muita luz elétrica, né? Que seja mais suave, onde haja vários médiuns ali em concentração, pedindo ajuda a Deus para então poder acreditar nas mensagens que chegam. Não é através de uma pessoa só, não é assim. Se for assim, todo mundo traz mensagem, todo mundo. Não é assim, né? Então, é aí que eu falo, né? Que precisa não deixar o materialismo tomar conta daquilo que a gente estuda. Não é possível isso, né?
As comunicações têm que vir dentro de um ambiente preparado, que não é um ambiente qualquer da rua, do jardim, não é assim, né? Tem que haver uma concentração, uma preparação, porque a nossa comunicação com Deus ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem elaborada para podermos acreditar nela, como fazia o Kardec. Ele tinha aquela recepção toda, mas ele chamava os médios para ajudar ele, não fazia o trabalho sozinho. Ele percebeu, escreveu, não foi assim, foi muito trabalho dele, muita dedicação, muito esforço, muito sacrifício pessoal que ele fez também, com a vida dele, com as coisas dele, né? É isso aí, né? É isso, está lá no... Fala, Selma. Não, Deise, olha só, e o que me faz recordar, eu sempre estou nos nossos estudos lembrando, inclusive porque, vez por outra, algum espírito se manifesta, nos traz uma mensagem, não está em tratamento. E aí, quando acaba, eu sempre pergunto qual é o teor da mensagem, porque isso é uma recomendação do próprio Kardec. Então, eu não vou saber qual é o livro que ele colocou agora, mas eu juro, prometo que eu vou buscar, aonde ele coloca a necessidade da gente fazer a identificação, validar o que foi mandado. Foi Kardec, foi Bezerra, né? E foi fulano, sei lá, qualquer outro guia, mas o que tem nessa mensagem? Qual é o teor dessa mensagem? É para a luz? É para o bem? Qual o objetivo disso? Não, o objetivo é fazer um livrinho mais fino, ou um resumo do Livro dos Espíritos, né? Mas a gente já tem o que é o Espiritismo. Então, é aquela situação que a gente vai observar, ler, e através do estudo, poder fazer uma avaliação, e cada um, né, o espírita que estuda, consegue, né, tenta. Às vezes não consegue totalmente. Se esforça para poder ver qual é a veracidade, né? Principalmente qual o teor, qual o objetivo disso. A pergunta é essa: qual o objetivo de termos hoje um livro que Kardec enviou por ela, e a gente ainda não conseguiu nem ler o que ele codificou em 1857. Ainda não acabamos de estudar, e cada vez que a gente abre e relê e estuda, vemos mais um ponto de luz, mais uma compreensão. Se trocamos de casa espírita e vamos estudar na outra, ou online, a gente está sempre vendo, mas essa pergunta tinha isso também. Eu já venho lendo há décadas, agora que eu percebi isso, é interessante. Então, é bom estar atento, né? Sim, e sempre atendendo à oração também, pedindo a Deus, né? É muito importante o que vem de dentro do nosso coração, é fundamental, né? Assim, a gente tem visto programas, né, no YouTube, assim, com esses likes, milhares, milhões, que trazem, que levam muitos médiuns até esses programas, e eu fico assustada com a mediunidade sendo ali mostrada, né? Todo tipo de mediunidade ali. Eu não estou querendo duvidar, né? Mas, assim, é como a Deise está falando, a gente não pode aceitar tudo. Então, são coisas que vão acontecendo, aparecendo, e as pessoas que não têm esse conhecimento ficam deslumbradas e começam a fazer uma série de perguntas, mas a gente vê que aquele médium que está ali não tem aquele conhecimento aprofundado da doutrina espírita, não é? Então, assim, é uma forma de trazer as pessoas para essa realidade espiritual? Sim, é uma forma, né? Mas que bom seria que todos pudessem ter a vontade de buscar um conhecimento mais profundo, né? Um conhecimento realmente verdadeiro, e não apenas ficar deslumbrado com os fenômenos que os médiuns chegam lá, tem um espírito aqui se comunicando, aí pum, fulano mudou de cor, pum, né? E assim vão acontecendo essas coisas na televisão. Então, isso é uma coisa que, sinceramente, me assusta, gente. Mas vamos que vamos, né? Outro dia eu vi um que estava imitando um golfinho, falando que era de um planeta de golfinho.
Meu Deus! Outra coisa, os espíritos de luz, que eles estão lá nos nossos estudos, gente, dá um nome, né? Um nome honrado, um espírito que conhecemos, né? Então, quando diz, é Bezerra, oi, é Kardec, eles não se ofendem, está lá, está escrito na nossa literatura, na codificação. Em a gente questionar, em a gente rever e estudar qual é a mensagem que está sendo mandada. Mas não podemos questionar, porque foi Kardec. Não, Kardec não, com certeza, do jeito que ele era racional, era claro, pedagogo, né? Inteligentíssimo. Olha quantas perguntas que ele fazia no livro dos Espíritos, uma pergunta responde a outra e ele retorna. Chega a ser cansativo, né? E os espíritos respondem a ele: oi, nós já dissemos a você que é assim, assim, de novo. E aí a gente entende que a doutrina espírita, ela exige muito de quem quer ser espírita, porque precisa estudar, né? As pessoas que não se aprofundam, elas acabam acompanhando. A Janete falou, milhões estão seguindo, né? Mas aquele negócio do milhões ali, Janete, tem um lance. De repente, o Vitor pode explicar melhor. Que coloca ali, não é? Eles conseguem não sei quanto, e aí dobra ali um número. Tem um jeito aí na internet. Tem uns canais que pagam, né? Aí bota lá um monte de indiano, né? Porque fica cada um com 100 celulares ligados lá. Para aumentar o número de seguidores. Então, nós temos que ter até essa racionalidade, que eu acho que Kardec, eu acho tão bacana isso. Né? O próprio Jesus já tinha dado uma ideia para a gente. Jesus, de fake news. Mas Kardec veio, completou. Observa o teor da mensagem. Olha, fake news. Vamos trocar, é só trocar o nomezinho. Então, você está ali, vem uma médium, mas ela é muito boa, ela faz isso, aí no conjunto da obra realizou muito, mas de repente entra como uma ideia, porque todos nós, né, podemos correr esse risco de dar uma opinião nossa, e não dos espíritos que a guiam, e aí, de repente, tem para o lado da sombra, para atrapalhar, porque olha só, para a treva, meu filho, uma semana de atraso nosso é uma beleza. Ele não quer nem saber se vai acabar a doutrina, mas no momento que atrapalha o trabalho do bem, estão realizados. É atraso. E nós não temos tempo a perder. Pode. E o que você está falando, né, Deise? Os espíritos não se ofendem da gente questionar, inclusive eles nos aconselham a isso. Verifiquem, né? Duvidem. Tanto é que o Erasto falou, né? É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Né? Erasto era danadão. Severo assim, né? Bem firme no propósito, né? De a gente não ser enganado. Ele era discípulo de Paulo. Então, a gente tem que seguir essa linha mesmo. Mas então, vamos lá, continuando. Onde que eu parei, gente? Convém notar, não é isso? Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. Né? Então, a gente sabe que ele fala velhas fórmulas de revelação, mas a gente sabe que a sabedoria é uma só, que a verdade é uma só, né? Ela já vem há milênios, né? Essa verdade vem chegando para nós através dos profetas, muito antes de Jesus, né? Veio Moisés, veio Jesus, toda essa pleiade de espíritos que já vieram preparados para trazer essas verdades, né? Para que a gente pudesse estar despertando, né? Então, nós estamos caminhando com essas verdades desde tempos muito antigos, mas nós estávamos adormecidos, né? Foram milênios que precisamos para passar a compreender um pouquinho, né? A começar a despertar para essas verdades eternas.
E aí ele continua falando: é neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Então, muitas vezes é o nosso caso, né? Nós conhecemos, mas somos mornos, nos acomodamos, como disse Dorô no início, aos apegos materiais, esquecendo que eles são provisórios, né? E esquecemos de focar o que realmente importa, que somos nós, espíritos imortais, né? Desenvolver, aperfeiçoar, e nós, como espíritos, né? Essa luz que cada um de nós tem e que tem que brilhar. Jesus disse que todos nós temos uma luzinha, mas está tão apagadinha, né? Tão cheia de interesses mesquinhos, de valores transitórios, supérfluos, mas ela está lá e ela vai brilhar. Então, a mensagem é essa, né? Que nós possamos despertar para trilhar esse caminho de redenção com o nosso Mestre Jesus. Eu encerro aqui e deixo para vocês. É interessante esse parágrafo final, ele fala aqui que os que partem falam novamente aos que ficam. É que estes, os que ficam, né, conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-los. Né? Você vê como é que a espiritualidade trabalha sempre conosco, né? Com os encarnados, não é? Para trazê-los, né? Trazê-los para o caminho da luz, né? De uma forma assim, ao despertar, que o cara está ali, ele conhece o caminho, mas não despertou para seguir, né? Aí o espírito tende a chegar e falar, né? Essa questão, né? E o outro ponto, assim, você vê que desde que a gente está falando aqui sobre essa questão do como é que é o nome do? Justamente por isso. isso. Porque desde o começo, desde que o mundo é mundo, os espíritos estão se comunicando conosco, né? Aí teve Moisés, teve os profetas, veio Jesus, veio Kardec, veio Chico Xavier, Divaldo, né? Eles falando as mesmas coisas, mas com conteúdos, vamos dizer assim, acrescentando um pouco mais de conteúdo, por questões de quê? Cada coisa no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Jesus também não revelou tudo porque não tinham condições de compreender. Kardec veio e mostrou um pouco mais pelos espíritos. Chico veio a abrir mais esse leque, né? Todos esses médiuns que já não estão mais aqui, mas eles vieram com essa, vamos dizer assim, com essa missão, né? De trazer mais luz, mostrar mais, falar mais da espiritualidade, abrir mais esse entendimento com a espiritualidade, né? O Chico através de André Luiz, Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Essas coisas, o Divaldo com a médium dele, com a Joana, trazendo muitas informações. Não foi inventada, foi acrescentada daquilo que a gente já sabia, não é? Mas que ainda faltava alguma coisa. Então, é a necessidade que a gente tem, né, de aprender mais através desse conhecimento que nos levam a nos aperfeiçoarmos, né? E aí, que os espíritos vêm, chegam para aqueles que estão ainda dormindo, né? Dá aquelas sacudidazinhas, né? Para que ele se encaixe dentro da trilha que ele se propôs a fazer. A todos nós, não é? Todos nós. Mas a cada um, né? Eu acho que é isso mesmo, por aí. Me lembrei também do Leon Denis, Selminha. Leon Denis, não posso esquecer, eu faço aula no Leon Denis, gente. Um poeta
espírita, realmente. Isso. Né? Muito comprometido com a Muito, espiritualidade. muito. Ele que sempre falou que a vontade é a maior potência da alma, sabe? Que a gente tem um potencial imenso dentro de nós, é só a gente ter vontade realmente de que a gente poderia estar assim, muito mais além do que nós estamos, muito mais evoluídos até, mas nos falta a vontade ali. Aí o João falou, o nosso egoísmo, né? O nosso orgulho ainda retém muito do nosso progresso, mas a gente chega lá. Para isso que a gente está aqui estudando. O comodismo, né? O comodismo também. Tem muita coisa. Também o ser humano é resistente, né? Nós somos resistentes a mudanças, né? Tende sempre a resistir, a brigar, né? A criminalizar aquele que vem com ideias novas também, né? Temos que ficar atentos às palavras, como disse aí a mensagem, né? Mas a gente tem que compreender que sempre vai chegar coisas novas para quê? Para que a gente possa evoluir. Cada vez mais a ciência, o mundo está revelando coisas novas para nós. E isso só vem a comprovar o que os espíritos já disseram lá atrás. Sim. Eu lembrei aqui de estudo do Livro dos Espíritos, né, que eles falam que a gente tem tanto ainda que aprender, né? A gente não vai parar de aprender nunca, né? A gente vai evoluir todo o tempo, então a gente perde tempo, né? Quando a gente se fecha para essas verdades. Então, se a gente pudesse abrir mais os olhos, gostar mais de aprender, se dedicar mais nessa prática, buscar realmente estudar. Então, cada vez mais, quer dizer, a gente acrescenta aquele conhecimento, então a gente já tem aquele conhecimento, a gente já vai abrir, né, espaço para outros conhecimentos, porque, como dizem, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, a gente tem muito e muito e muito que aprender. Então, que a gente possa aprender com tudo isso que a gente está falando hoje, né? Sobre esse final que você leu, é interessante que ele bota, ó, convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas de revelação, porque realmente a gente viu isso no estudo da semana passada, né? Que meio que não tem mais novidade por agora, né? Para a gente ficar ansioso. A gente tem que parar de ficar também esperando e querendo essas novidades para começar a trilhar esse caminho, como ele falou lá no final. Porque os espíritos eles continuam vindo falar, mas não necessariamente para revelar nada de novo, e sim para restaurar essa fé na mensagem, porque a boa nova já veio. Jesus trouxe a boa nova já veio, não tem mais boa nova para chegar. Então, o que os espíritos muitas vezes fazem é só nos relembrar a boa nova. Tanto que o espiritismo não veio criar nada novo, ele veio restabelecer o cristianismo primitivo, original, o amor do Cristo. E é isso, e aí os espíritos continuam vindo, porque eles, e como diz o título, né, do texto de hoje, eles vêm justo porque a gente já sabe. Eles continuam vindo para ver se a gente se manca. Mas, assim, se liga, vocês já sabem, vocês já têm a informação que vocês precisam. Vamos lá, começa a fazer, começa a trabalhar, não tem que ficar a esperar mais o quê? A Boa Nova já tem 2000 anos que a Boa Nova veio. A gente está vindo de novo só para relembrar, só para alertar, só para relembrar, só para mostrar o que vocês estão insistindo em não fazerem. Não... Teimosia, né? Teimosia, exatamente. Né? Teimosia do ser humano é um negócio doido. Olha, a gente nem vivencia o que ele trouxe, né? Então não dá para trazer coisas novas. Exatamente. Por que a gente quer? Por que os espíritos vão trazer coisa nova se a gente ainda não está fazendo a boa nova? Talvez a gente receba coisa nova quando a gente estiver praticando a boa nova. E pode ser que cheguem coisas novas. Né? Enquanto a gente não praticar a boa nova do Cristo, não vai vir nada de novo. Vai continuar vindo eles
apenas atualizando, né? Botando uma linguagem de acordo com a cultura da época, mas sempre retornando para a mensagem da Boa Nova até a gente seguir. É igual a questão das provas. Por que que sempre vem essa prova para mim? Eu queria vivenciar outra coisa. Você não aprendeu ainda com ela, vai voltar sempre. Até você aprender com essa prova. É Aí você vai brincadeira. receber um outro, né? A nossa rebeldia não é fácil. Não é fácil, não. Deus é muito paciente, eu acho. Vou te contar. Olha, Por isso que Deus é Pai, Doroteia. pois é. Ah, Bem, mais alguém que queira comentar alguma coisa? Senão, vamos finalizando. Agradecer a Janete por nos guiar na noite de muito, hoje, pelo estudo de hoje. Eu Agradecer a agradeço. presença de todos, né? Sem vocês não teria estudo. E semana que vem é o João, que eu estou vendo aqui na agenda. Então, João, convido você a fazer a nossa prece de encerramento. Agora só abrir o microfone. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso mestre, irmão Jesus, por mais essa oportunidade de aprendizado dos ensinamentos que ele nos deixou. Que nós possamos entender, praticar e servir a quem precisa. E sempre sermos úteis ao nosso irmão. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, nossa Mãe. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, ativa o sininho. Vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Até quinta-feira que vem, pessoal. até. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Para todos. Semana que vem,